Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito. Chame Ele o nome que você quiser, mas Deus é um Deus único. É um Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Primeiramente, agradecemos, porque nós estamos por aqui ainda. Vamos gravar mais um capítulo do nosso estudo Vida Além da Vida. Se você está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Nós não somos uma nova religião. Nós não somos uma igreja, nem centro espírita. Nós somos um grupo de estudo, o GK, Grupo Ecumênico do Caminho do Amor. Nós estudamos as obras de André Luiz, Espírito, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós pregamos o Evangelho de Jesus, a Bíblia, na luz da doutrina dos Espíritos. Por que na luz dos Espíritos? Nós sempre explicamos. Porque é a única doutrina que não tem preconceito. Se somos um grupo ecumênico, não devemos ter preconceito. O preconceito não é de Deus. O Mestre Jesus, ele nos adverte. É a primeira epístola de João, capítulo 1. Aquele que diz que ama a Deus, que serve a Deus, que anda com Deus, mas que tenha preconceito de qualquer irmão, por mais simples que seja, ele não está em Deus. Deus não está nele, ele está nas trevas. Portanto, se você tem preconceito, você ainda está nas trevas, você precisa caminhar para a luz. Nós estamos gravando a sequência de livro de André Luiz. Nós já gravamos o Nosso Lar, Os Mensageiros, agora estamos gravando o Missionário da Luz. Nós já vamos gravar o capítulo 11. Acabamos de gravar Materialização, é o capítulo 10. Que fala da reunião de materialização. Se você tem curiosidade, assista. Estuda no livro, para você aprender mais, porque nós apenas fazemos um resumo do que nós estudamos. Mas no livro você pode estudar na íntegra. Você compreende? Hoje nós vamos gravar o capítulo 11. Missionário da Luz, capítulo 11. Então André Luiz e Alexandre estavam naquela reunião, os amigos do irmão Francisco. Terminou, tem aquelas conversações, né? Aí chegou duas senhoras. Foi direto ao nosso irmão André. Alexandre disse: ministro, nós sabemos que o senhor é uma pessoa muito ocupada. Se nós estamos atrapalhando, nos desculpa, mas nós precisamos da vossa ajuda. O ministro, então, olhou com simpatia para as irmãs e disse: pois não, minha irmã, estamos sempre à disposição. O que nós podemos fazer, nós iremos fazer. Em que podemos ajudá-lo? Esta é a pergunta que sempre nós fazemos quando nós não temos interesse monetário, quando nós não estamos pregando religião, nem grupo partidário, mas nós estamos trabalhando para o bem da humanidade, porque nós somos família. Nós somos uma só família, um só Deus.
Jesus não é Deus, não. Não adianta a igreja pregar o tempo todo que Jesus é Deus. Que ele não vai virar Deus. Ele é filho de Deus, é o primogênito, também não é o onisciente. Porque nós também somos filhos de Deus. Ele é o filho mais velho. André Luiz descreve que tinha uma senhora de idade, um pouco de idade meio avançada, né? Então André percebe que a outra estava acamunhada, chorosa, com os olhos cheios de lágrimas, né? De uma pessoa com gesto de muito sofrida. Então André percebe que aquela senhora já era conhecida de Alexandre, porque Alexandre a cumprimentou, abraçou ela, cumprimentou com muito carinho. E então, aquela senhora foi apresentada para ele. E ela então começou a contar: Senhor, eu estava noiva para casar. Quase nos dias do casamento, o meu noivo suicidou-se. Eu não sei porquê. Nós íamos tão bem, se davam tão bem. O nosso amor parecia ser eterno. E de repente ele suicidou, sem a menor explicação. Eu fui ajudado pelo seu amigo, que começou nas horas mais, sabe, aquelas pessoas, né, como que nas horas mais difíceis a pessoa dá aquele apoio, né? E tem, por exemplo, os sacerdotes e os fariseus faziam isso. Quando na viuvez, que a viúva fosse rica, bonita, tivesse propriedade, ele se achegava e ficava ajudando ela, oferecendo ajuda para abocanhar um pouquinho daquela riqueza. E ele então começou a cuidar dela até que ela começou a gostar dele. E ele então chamou, pediu ela em casamento e eles se casaram. Nós casamos. O nome dele era Raul. Vivemos 12 anos juntos, tivemos 3 filhinhos. Mas eu sempre percebia que ele era melancólico, ele era triste. Por mais que fizesse, ele sempre continuava melancólico, triste. Era uma tristeza que a gente não sabia explicar. E ele não se abria. Nós não temos uma vida regrada, mas a sustentação dele fazia nós viver uma vida mediana. Viviam bem. Havia paz dentro de casa. Aí, de repente, os amigos dele, ao voltar do trabalho, ele foi assassinado. Os amigos, a polícia, chegou a uma conclusão que ele havia suicidado. Eu pensei, não é possível. O segundo, por que todo que eu passo a gostar, passo a amar, ele suicida? O que é que tem errado em mim? Mas, na minha percepção de mulher, ele não suicidou. Ele foi assassinado. O senhor poderia saber, descobrir aonde ele está? Senhor, eu não queria descobrir se ele suicidou, se ele foi assassinado, e nem quem o assassinou. Eu só queria ter paz no meu coração, porque eu não acredito que ele tenha suicidado. Aí então Alexandre disse: bem, aguarda, volta para o seu lar, fica em oração, nós vamos ver o que nós podemos fazer. Então ela se retirava.
Então o Alfredo olhou para André Luiz, deu um sorriso e disse: André, os nossos irmãos encarnados, eles acham que nós somos adivinhos. Que por causa estamos não estamos mais no corpo, estamos no espírito, nós sabemos de tudo. Não é por aí. Nós temos também a nossa regra, a nossa limitação. Então passou um dia, André Luiz, no outro dia, aliás, Alexandre disse para André Luiz: vamos começar pela casa dela. André achou meio estranho. Por quê? Por que não, né? Invocar ele. Era mais fácil, aí sabia onde é que ele estava. Aí, Alexandre, conhecendo o seu pensamento, disse: André, o trabalho é uma bênção de Deus. Tudo nessa vida a gente tem que se esforçar. A gente tem que trabalhar. Nós temos que fazer uma investigação. Nada melhor que começar pelo lar dele, pela casa dele, do começo. Então, depois de alguns instantes, chegaram numa casa simples, num lugar. Aí André achou estranho, porque ao chegar na entrada, percebia que espírito trevoso entrava e saía com a maior facilidade. É diferente daquele lugar, né? Da casa do nosso irmão lá, né? Que ele chegava no portão e não entrava. Esse eles entravam e saíam. Era como que tivesse uma porta aberta. Aí adentraram lá dentro, estava na hora da refeição. Então André fala que tinha 3 crianças. A senhora, né, Esther, o nome dela é Esther. Aquela senhora que levou ela era a prima dela. A Esther tinha mais um casal de idoso, que era o tio dela. E ele estava se alimentando, estava na hora da comida, né, da refeição. André Luiz ficou perplexo. Havia, junto da mesa, sentado junto com ele, mais 6 espíritos trevosos, se alimentando. André Luiz disse: mas os espíritos também precisam se alimentar? Claro que precisa. André não se alimenta? Ele não é espírito? Você compreende? André Luiz ficou perplexo, porque aqueles espíritos, eles se alimentavam pelo nariz da pessoa. Alexandre então disse: André, não fica curioso, raciocina. Está aí o porquê, o sacrifício. Não tinha sacrifício humano antigamente? André, nós, 70% da nossa alimentação, nós nos alimentamos pelo ar, pela respiração. Você percebe, minha irmã? Este ar que você respira, o cheiro da natureza, o cheiro da alimentação. Você se alimenta. O corpo é o fluido vital. Aí, vamos ouvir a conversação deles. A Esther fala para as crianças: eu não sei, essa noite eu tive um sonho que eu fui com a nossa prima ao encontro de um mensageiro do céu. Ele me falou umas palavras bonitas, me orientou que eu orasse, que eu ficasse em comunhão. Eu senti a presença maravilhosa e eu acordei tão feliz, com mais esperança. Aí André Luiz fala que Vicente foi para o quarto, né? Quando ele entrou no quarto, encontrou uma senhora, um espírito. Parece que é Leonor. E aquele espírito tinha uma certa luminosidade.
Concluiu Alexandre, devia ser o espírito guia, o espírito mentor da Esther. Perguntou, você conhece ela? Sim, eu estou sempre tentando ajudar ela. Mas, por que você não ajudou o Raul? Eu tentei, nós, outros amigos espirituais, nós tentamos. Mas na hora que nós íamos a tentar, chegou-se um grupo de espírito trevoso e o agarrou, retirou-lhe do corpo e levou. Nós não podíamos fazer nada por ele, porque a morte dele foi intencional. Aí Alexandre disse, ele suicidou, né? Ele suicidou. Ele colocou o revólver no coração, puxou o gatilho e jogou o revólver para longe, para dar a impressão que fosse assassinado. Aí então, Alexandre voltou, André Luiz fala que Alexandre parou por um momento, como que ele tivesse em concentração. Passado um instante, ele voltou e disse, André, ele está logo por aqui, numa cidade próxima, sendo vampirizado por um grupo de espíritos. Vamos até lá. André Luiz fala aqui, andaram um pouco, chegaram em um matador. Um matador é onde mata boi, mata animal, porco, né? André Luiz ficou curioso e perplexo. Eu nunca vi, toda a minha vida no mundo espiritual, nunca vi uma coisa tão bizarra. Eram vários espíritos, era uma imensidão de espíritos. E eles ficavam sugando o sangue dos animais. Aí André Luiz disse, tá aí os holocaustos, né? Não tem os holocaustos que derramavam o sangue? O espírito não come, ele não come, mas ele suga a energia do sangue. Em todo lugar que eles chegaram, André Luiz percebia, tanto na casa como agora no matador, aqueles espíritos não percebiam a presença deles. Não percebe porque aqueles espíritos trevosos eles estão numa dimensão diferenciada, baixa. Então não pode ver os espíritos mais evoluídos se eles não mudarem de vibração. E André Luiz, curioso com aquela cena bizarra, mas Alexandre não parava de procurar, né? Disse, André, não se preocupa com essas coisas. Vamos preocupar com o que temos que fazer. Ele está por aqui. Aí, de repente, aparece um espírito, parecia um robô. Disse, é ele. Aproximou dele e percebia que ele não sentia nenhuma presença. Deve ser ele. Alexandre aproximou dele e disse, Raul, ele olhou, você lembra da sua esposa? Você lembra dos seus filhos? Não lembro de nada. Aí Alexandre disse, André, ele está completamente desmentado. Aí então, pegou a destra, a direita e colocou na testa dele. E se concentrou. André Luiz fala que começou a surgir uma pequena luz ao seu redor.
Aquela luz foi clareando, clareando, né? Como a aurora, né? Que vai clareando, bem devagarzinho. De repente, houve-se os espíritos, aqueles espíritos, pararam e começaram a gritar: olha! Os espíritos da luz estão por aqui! Vamos embora! E começaram a correr daquele lugar, falando os palavrões, maldiçoando. Aí, pegaram pela mão e levaram fora daquele lugar, numa relva, sentou ele numa relva, né? Aí Alexandre disse para André Luiz: você fica aqui. Eu vou precisar de buscar ajuda para ele. Nós precisamos de despertar ele. Ele foi muito sugado. Tiraram muitas energias dele, ele está muito atrasado, muito fraco. Então precisamos despertar ele. Alguém que possa despertar ele. Aí André Luiz: mas nós não podemos fazer isso. Não, André. Se nós despertar ele, ele vai começar a sentir o dor do ferimento. Ele vai começar a lembrar da dor, então ele vai ficar desesperado. Ele precisa ter um lugar preparado. Por isso, né, que nós devemos ter essa vigilância. Não é em qualquer lugar que nós podemos orar por uma pessoa que a gente percebe que está sendo obsidiado. Nós precisamos ter certa segurança do que saber o que vamos fazer. Não é assim, chegar e colocar a mão e já expulsar, não. Nós temos que saber aonde colocamos a mão. Então Alexandre disse: fica aqui, eu vou buscar essa pessoa. Passou alguns instantes, chegou 2 irmãos. Aí disse: André, esse nosso irmão é daqui perto. Tem uma casa de socorro. Vamos levar ele até lá. Então pegaram ele pela mão e levaram. Colocaram ele numa cama. Aqueles 2 irmãos começaram a aplicar o passe magnético sobre sua cabeça, sobre o seu cérebro. Passado alguns instantes, ele deu um grito. Começou a gritar: socorro, me ajuda, senão eu vou morrer. Aí ele percebeu. Então Alexandre disse: Raul, tenha calma. Tenha calma. Agora você precisa ter muita calma. Aí ele começou: Esther, o meu filho, onde é que está o meu filho? Raul disse: Raul, fica calmo, nós vamos te ajudar. Tem uma coisa, não invoca a sua esposa, não invoca os seus filhos. Você não tem condição para fazer isso. Espera, nós vamos te ajudar. No tempo certo, na hora certa, nós vamos levar você para visitar ele. Mas pense em você agora. Você precisa de tratamento, de ajuda. Mas o que aconteceu comigo? Você sabe. O que aconteceu com você foi culpa sua. Agora você vai ter que arcar por algum tempo. Você vai ter que comer esse fruto da semente que ele plantou. Porque é o seguinte, o suicida, às vezes somos socorridos, socorrido, mas ele não vai sair de lá e já vai pro... Não, ele vai ter que sofrer um pouco. Ele vai ter que pagar. Colher o fruto daquela semente que ele plantou. Então, aquele irmão ficou cuidando dele e nós voltamos. 4 dias depois, Alexandre me convidou: vamos visitar o Raul. E quando chegamos lá, ele estava deitado na cama, com muitas dores, mas agora mais consciente, né? Aí ele começou a contar a história dele. Sabe, Alexandre, eu, quando vim do interior, vim com um amigo chamado Noel. Nós vivíamos juntos, morávamos juntos. Ele arrumou uma namorada. E eu vi ela, na primeira vista que eu vi ela, eu me apaixonei por ela.
E eles se amavam muito. E eu, então, comecei a planejar. Eles planejando para o casamento, e eu tinha que fazer alguma coisa. Eu precisava conseguir ela para mim. Mas eles amavam muito. Aí me deu uma ideia. Então eu comprei um veneno, e a gente tomava um vinho, né, na hora da refeição, e eu comecei então a colocar um pouquinho de veneno no vinho, uma gotinha. Aí eu tomava. Tomava várias vezes aquela gotinha. Aí depois fui aumentando a dose. Fui aumentando a dose. Fui aumentando a dose. Até que a pessoa que tomasse, que não estava preparando o organismo, tomasse, ele morria. Mas o meu corpo já estava acostumado com aquele tóxico. Então, no almoço dele, eu dei aquele vinho para ele e tomei junto com ele. Aí ele sentiu mal e desencanou. Então foi constatado pelo médico que foi suicídio. Aí eu aproximei dela, contei a situação, tentei fazer da assistência espiritual para ela, para a família dela. E até que a gente foi criando uma amizade, eu pedi ela em casamento. E nós casamos, tivemos 3 filhos. Mas acontece que todo o tempo me parecia que o meu amigo Noel, estava olhando para mim. Era quando estava na mesa, tomando refeição. Quando nós se beijávamos, se abraçávamos, eu sentia a presença dele me condenando. O inferno eterno é a consciência. Você não vai ser julgado por Deus, nem por Satanás, não. Satanás não existe. O acusador não existe. O problema está na sua consciência. Se você fazer mal, fazer algum erro, cometer um desatino, a consciência que vai cobrar. Não é Deus, não. Então ele foi indo. Então ele disse, teve um tempo que eu pensei em me apresentar à lei, à autoridade. Mas aí eu também raciocinei. Aí eu vou dar muito sofrimento para Esther e para os meus filhos. Então tive essa solução. Então eu comprei uma arma, fiz tudo, tirei todas as minhas digitais, né? E quando voltava da casa, no meio da praça, coloquei no meu coração, puxei o gatilho e joguei a arma longe. Então foi constatado, a polícia descobriu que não foi assassinada, não foi eu. Aí disse, agora, Raul, é o seguinte, nós vamos providenciar que a Esther venha te visitar. Mas tem uma coisa, você vai proceder da maneira que nós explicamos para você. Jamais você vai tocar no assunto que você suicidou. Mas também não vai dizer que alguém te matou. Aí passou mais alguns dias, aí Alexandre disse, hoje é dia. De repente, a Edmunda lá, a amiga dela, a mentora da casa, chegou com ela. Aí então, Alexandre se apresentou e disse, olha, vem aqui. Abriu a porta do quarto, entrou, pensei, ali está o Raul. Aí ela deu um grito, Raul! E correu para a cama. Ele então olhou para ela com os olhos cheios de lágrimas. Esther. E ela então tomou as suas mãos, começou a beijar. Você está bem? Estou bem, filha. Estou bem, eu vou ficar melhor.
Raul, o que aconteceu com você? Então Alexandre concentrou nele. Eu não sei. Eu percebi que Raul começou a falar diferente. Olha, Esther, não se preocupa com isso. Vamos aproveitar esse momento que estamos juntos. O importante é o seguinte, eu estou bem. Assim que eu puder, eu vou ajudar você e as crianças. Alexandre, mas quem foi que matou você? Não importa. Vamos importar conosco mesmo. André Luiz achou estranho, então ele se concentrou naquela habilidade que ele aprendeu, né? De concentrar o pensamento. Então ele via que da mente de Alexandre saía uma flecha de luz e iluminava a célula pineal de Raul. Então não era Raul que estava falando, o pensamento era de Alexandre. Então disse, olha, você volta, vamos se preocupar agora. Assim que eu ficar bom, eu vou estar com vocês, vou ajudar vocês. Aí Alexandre deu sinal, que estava na hora de despedir. Então ele pega a destra dela e beija, agradece ela e ela beija ele. Passado alguns tempos, me deu a curiosidade. Alexandre disse, vá visitar ela. Então, quando eu cheguei, estava na hora da refeição. A metade daqueles espíritos já não estava mais lá. E ela, então, falou para as crianças, olha, eu tive um sonho tão maravilhoso. Aí, eu sonhei que eu fui visitar o seu pai. O seu pai estava internado no hospital. Eu conversei com ele. Ele tem saudade de vocês. E falou que ele vai nos ajudar. E ele está bem. Aí a menina de 7 anos disse, ai mãe, como eu gostaria de estar com você no sonho para visitar meu pai. Aí o tio dela, né, um casal, estava ali. Ele então, com um gesto de incredulidade, disse assim, sabe que eu não acredito? Eu não posso acreditar nisso. Como é que você pode conversar com alguém que já está morto? Não. Ele falou para mim que está mais vivo do que nunca. Eu senti a mão dele. Eu senti o calor dele, a voz dele. É ele. Aí então, a tia dela, assim, ali, o casalzinho que vivia com ela, né, disse assim, minha filha, que Deus tenha misericórdia de nós. Porque nós, eu e o meu esposo, nós trabalhamos a vida toda, nos esforçamos. Que final que nós temos? Ter que viver nas suas custas. Porque todos nos abandonaram, só você nos acolheu. Nós agradecemos por isso. Aí ela disse, não, tia, Raul disse que vai nos ajudar. Aí, a amiga dela, né, a mentora espiritual, falou assim, olha, eu já estou trabalhando sobre isso. Espera um pouquinho. Aí ela saiu. Eu fiquei ali, ouvindo a conversa deles, né, assistindo as conversas deles. Aí, de repente, passado umas 3 horas, uma senhora bateu na porta. Uma senhora bateu na porta. Aí ela foi atender. A senhora disse, Esther, eu vim te convidar você, que eu tenho uma convicção muito grande. Eu estou precisando de costureira. Você não quer trabalhar para mim? Eu te pago um bom salário para você. Aí ela começou a chorar. Falou, é tudo que eu preciso de um trabalho. Então, venha trabalhar conosco. Então, daí, o plano espiritual, trabalhando na nossa vida, como disse,
no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta o Espírito da Verdade: os Espíritos intercedem na nossa vida? E o Espírito da Verdade responde: muito mais do que vocês pensam. Queridos irmãos, queridas irmãs, muitas das vezes nós pensamos que nós estamos só. Não estamos sozinhos, não. Estamos sempre acompanhados. Agora, a companhia que vai estar conosco depende de nós, do nosso pensamento. Você percebe que a nossa irmã Esther, quando ela começou a mudar o seu pensamento, a orar, a pedir ajuda, aqueles espíritos foram se afastando, até que... Então, quando a gente faz o evangelho no lar, quando João passa a orar, então a luz reflete. Lembra lá no Matador? Quando a luz começou a refletir em Raul, os espíritos saíram desesperados, blasfemando. E Alexandre disse: olha, André, não presta atenção nas palavras que eles falaram, não, porque eles falaram blasfêmia. Esses nossos irmãos, nós devemos perdoar eles. E não sabem o que faz. Principalmente aqueles que nos perseguem, nos caluniam. Tem irmã que nos calunia, tenta nos humilhar por causa da nossa doutrina. Porque nós procuramos fazer a vontade de Jesus, seguir o Evangelho de Jesus. Aí não damos ouvido a eles. Aí eles começam a nos perseguir, começam a tentar nos humilhar. Porque a maioria desses nossos irmãos, eles não procuram saber se eles estão certos. Eles têm medo da verdade. Então, eles têm certeza que eles estão certos. Não houve. Lembra que o Senhor Jesus disse para o sacerdote, o dirigente da igreja: se você conhecer a verdade, ela te liberta. Porque se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente sois livre. Meu irmão, minha irmã, só o Evangelho de Jesus pode nos libertar. A igreja, a religião, a política nunca conseguiu na história do mundo. E eles não vão conseguir, porque eles não mudam e não vão mudar. Não é que eu sou pessimista, não. Se esse que está com a Bíblia na mão, lê o último capítulo da Bíblia, no livro do Apocalipse, os últimos capítulos, versículos. Então João escreve no final do terceiro milênio. Lembra? Nós estamos no ano 2025, do terceiro milênio. Ele diz que no final do terceiro milênio, João Evangelista fala que viu todas as igrejas com a porta fechada. Aí quando você pergunta para o pastor: me explica isso daí, como as igrejas com a porta fechada? Aí ele fala: não, é porque Jesus voltou. Porque eles pregam que Jesus vai voltar e levar a igreja dele. Não a humanidade, não. Jesus vai chutar o pau da barraca, vai desfazer tudo que ele pregou. Vai fazer a vontade da igreja. E vai levar ele. Só que isso não está escrito. Eles não têm medo da verdade, eles não seguem, não continuam estudando. Continua estudando, minha irmã, essa parte. Aí João pergunta ao Espírito da Verdade: por que as igrejas estão fechadas? O pastor não fala que, os pregadores não falam que Jesus veio e rebateu a igreja? Não é isso que está escrito. Porque João pergunta ao Espírito da Verdade: por que as igrejas estão fechadas? Porque eles não aceitaram o Evangelho de Jesus. Você percebe? Vai fechar a igreja e eles não vão aceitar. Vão ficar batendo na tecla que ele está certo e que Deus está errado. Nós ensinamos, vê nosso estudo aí. Nós perguntamos por que a igreja não aceitou o primeiro casal e criou Adão e Eva. Por que não aceitou a carta magna, os 10 mandamentos, e criou a lei de Moisés? Por que não aceitou Jesus
ele provou que era o Filho de Deus. Provou para nós que a morte não existe, que nós somos eternos e que nós somos filhos legítimos de Deus. É coisa de se pensar. Quer comunicar conosco? Caminho do Amor Francisco Pedro, Semente de Luz, hotmail.com. Faça um comentário aí. Faça pergunta. Manda um e-mail para nós. Ajuda-se a nós. Vamos estudar. Vamos nos libertar do homem. Libertar da igreja. Lembra que nós falamos que nem a igreja, nem a religião, nem o político vai nos libertar. Nunca libertou. Porque eles não mudam. São egoístas, orgulhosos e preconceituosos. O preconceito separa de unir. Só o Evangelho de Jesus é mensagem de amor. Deus é amor. Nada existe fora desse amor. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Paz, luz e liberdade.